Fala aí galera, eu sou o Tei. Será que estamos finalmente de frente de um deck meta da lore do Magius? E meus amigos, hoje eu tô aqui para poder falar um pouco com vocês sobre os novos suportes que foram anunciados ontem para Power Patron e para a lore do Magius no geral. Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima que eu comentei com vocês sobre esses suportes que são aquelas cartas pêndulo muito doida. Hoje, e aí como eu comentei com vocês, eu quero separar para falar individualmente sobre cada um dos arquétipos da lore do nosso amigão, né, o Magius. O Magius, ele é um monstro, né, que é a peça central de 3 arquétipos da lore dele, sendo o Archmage para fusão, o Doomsday para Exceed e o Elven Oaths para Synchro. Os suportes de Power Patron talvez criem um deck que dá pra usar todo mundo junto ao mesmo tempo, mas eu quero falar individualmente sobre cada um desses arquétipos. E começando sobre o que vai chegar daqui a pouco em Burst Protocol, que é o deck de Elven Oaths. Esse deck ainda não existe no TCG, mas a gente vai comentar um pouco sobre os novos suportes que vieram para esse arquétipo e tentar entender qual é a diferença do que tem para o que tinha até então, que ainda nem chegou, para falar a verdade. Dito isso, vamos acompanhar o deck de Elven Oaths, que de verdade, dentre esses decks com as cartas que tem, talvez seja o que tem o melhor potencial para ser algo relevante. Vamos acompanhar, porque o assunto é esse. Partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então, sinceramente, eu tinha esquecido de colocar aqui a tela pra gente acompanhar. A gente vai dar uma olhada sobre os novos suportes que chegaram para Elven Oaths, tá? Então, como eu disse com vocês, eu comentei sobre esses suportezinhos aqui para o deck do Power Patron no geral, mas vieram cartas específicas para cada um dos arquétipos da lore. O que interessa pra gente do Power Patron é esse aqui, que é o Power Patron Elven Oaths, tá? Esse é o que interessa, é uma das cartas que vieram agora, e além dele veio essa menininha que também é uma puta carta boa pro deck de Elven Oaths. Então 2 cartas novas chegaram e a gente vai comentar sobre elas. Esse momento geralmente seria o momento, se eu trocar de tela aqui, ó, da contextualização. Porém, eu vou pular essa parte. Aqui eu tenho o exemplo de uma decklist de um Elven Oaths, mas eu vou pular a parte da contextualização porque eu espero que você já saiba o que o Elven Oaths faz. Não sabe? Então vê esse vídeo aqui em cima que eu expliquei detalhadamente o que essa porra desse deck faz, tá? Então dá uma olhada lá e a gente pula essa parte nesse vídeo aqui, onde vamos focar nas novidades. Primeiro, sobre o carinha que a gente já comentou antes, que é um pêndulo, né? O Power Patron Shadow Spirit Junordo. Esse é o nosso amigão, ele tem 300 de ataque, 200 de defesa apenas, fraquíssimo. E sinceramente a aplicação dele no deck mais puro é baixa, mas dá pra usar. Mas vamos tentar se ligar no que se trata. Basicamente, esse monstro pêndulo, ele tem um efeito na escala que é o seguinte, ó. Se um Power Patron e ou Elven Oaths é special invocado no teu campo enquanto essa carta tá na Pendulum Zone, você pode destruir essa carta e, se fizer, compre 2 cartas e descarte uma carta. Esse efeito é maneiro, tá? Então, se você tem ele e você vai jogar, basicamente, de Elven Oaths, ele compra 2 e descarta uma de graça. E, além disso, esses Power Patron Pendulums, eles têm um efeito que quando eles vão pro extra deck, eles trigam pra fazer alguma coisa. No caso desse cara, se ele é adicionado pro extra deck Face Up, ou seja, ele pode vir por esse efeito ou pelo próprio efeito que a gente já comenta, mas se ele é enviado pro deck Face Up, você pode adicionar um Power Patron ou Elven Oaths card Face Up do teu extra deck ou cemitério pra tua mão, exceto ele mesmo. Aí depende das cartas Power Patron que a gente vai usar. Você pode usar a nova carta Power Patron, que é essa aqui, que busca o Magius ou uma Fada de Trevas, mas que pro contexto do deck puro só vai servir para poder buscar o Magius. Se ela tá no cemitério, você recicla, mas não pode usar de novo, então serve. Enfim, além disso, você vai poder pegar de volta o Power Patron Elven Oaths, né? Que é o pavão. Mas não sei se vai valer a pena, porque eu quero ter o pavão no cemitério para reviver ele no turno do oponente. Então, a aplicação pro deck mais puro não é tão incrível e sinérgica quanto dos demais decks. Até porque esse efeito dele não é efeito que pega a carta do deck, não é jogada que te tira do early, por exemplo, e o efeito dele do campo, que assim como todos os outros Power Patron Pendulum, ele diz que ele pode banir 3 cartas do topo do deck face down, destrói ele mesmo, e aí ele vem do deck pelo efeito do Magius, por exemplo, tá? Normal Magius traz ele do deck, e aí você pode fazer o efeito para destruir ele por conta própria, que é destrói ele, e aí faz sumo de um Junora, né, que é o Synchro grandão de Elven Oaths, e aí ele fica no campo.
e esse cara sai do campo pro extra deck. E quando ele cai no extra deck, ele vai buscar um Elven Notes ou um Power Patron card do cemitério pra tua mão. Você pode pegar a carta Elven Notes, isso pode sim te ajudar, mas... enfim, é uma carta que dá pra usar, beleza? Porém, a carta que é incrível é essa aqui. Essa é uma carta que vai vir em Blazing Dominion, então o Elven Notes que chegar pra gente em Burst Protocol ainda não tem essa carta, é óbvio. O Burst Protocol dropa daqui a pouco e o Elven Notes vai ser um deck interessante no formato. Principalmente dependendo do que a Banish fizer. Mas essa carta melhora pra cacete o deck de Elven Notes. E ela entra naquele conceito dos vídeos teóricos que eu fiz, falando sobre uso de Hand Trap no formato, né? Na verdade, sobre o futuro do Yu-Gi-Oh! Que é a Hand Trap de Engine que tem um impacto maior. Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima. Muita gente ficou espumando lá, dizendo que o que eu tava falando não fazia sentido nenhum, mas não importa o que você acha, eu tô constatando o que tá acontecendo. Você concorda ou não, basicamente pouco importa. Mas que é o que parece que pra onde o jogo vai, simplesmente por lançamento de cartas, por ações da Konami, é inegável, tá? Agora, ela é o quê? A Elven Notes Regina. Até então, se a gente pesquisa os Elven Notes, nós temos a Lucina, que é fogo e tem a roupa vermelha. Nós temos a Dina, que é água e tem a roupa azul. Nós temos a Fortuna, que é de luz e tem a roupa amarela. Então esses são os 3 Elven Notes que nós temos. No Extra Deck tem 2 Elven Notes, um Synchro 7 e um Synchro 10. Os dois são fogo. Então aqui não dá pra gente tirar nada com relação a padrão, até porque o patrono do deck é fogo, é vermelho também, tá? O único ponto que a gente tem são que geralmente a gente espera, quando vem um vermelho e um azul, é que o outro seja verde ou marrom, porque aí são elementais. Mas o Elven Notes não, veio um água, fogo e luz. A gente pode esperar um Elven Notes Trevas? Ou será que ele é o Médios? A gente pode esperar um Elven Notes Terra? A gente pode esperar um Elven Notes Vento? O que veio agora foi o Vento, não foi o Trevas. Então, tipo, não é fogo, água, luz que já tem e trevas chegando. Não, não, não. Foi Vento. E isso dá respiro pra gente pensar. Vai ter Elven Notes de terra? Vai ter o Elven Note de luz? De luz não, né? O de luz já tem. O de trevas? Ou será que o de trevas é pra ser o Médios? Então, enfim, fica... Ah, tem um Elven Notes aqui em cima que é de trevas já, né? Então ignora. O Elven Note de trevas já tem, tá? Então só falta, além dela, o Elven Notes de vento mesmo, né? Aparentemente. Enfim, e do que ela faz, mano? Primeiro, que ela tem 3 efeitos e o primeiro dele é Quick. Você pode mandar um outro Elven Note card da tua mão ou face up do campo pro cemitério, faz summon dessa carta da tua mão. Isso é muito bom, porque ela cumpre alguns quesitos do deck. Ela foge target negate. Então, tô jogando de Elven Notes, eu baixei o bicho, tentei dar efeito, o cara tá tentando negar com ovelha, com Imperma ou com alguma coisa que dê alvo, eu dou chain dela e fujo igual um Kirin, um Fire King Kirin faz, por exemplo. Então, é um efeito interessante. Segundo, como esse efeito Quick dela não tem critério de tirar o bicho do campo, tem que tirar da mão também, torna ela uma Hand Trap, porque o Elven Notes é um dos decks com os conceitos modernos de Yu-Gi-Oh!, que é jogar no turno do oponente e ter interações com o monstro já no main deck. Porque entra no segundo efeito dela, que se ela é normal special invocada na zona do meio, você pode special summon um Elven Note do deck, exceto ela mesma. Então, com isso, eu tenho uma Hand Trap que entra no turno do oponente, jogando uma carta minha fora, é claro, e o bicho que vem do deck pode interagir com o oponente de alguma forma, o que é interessante pra cacete, tá? A interação do bicho que entra não é tão incrivelmente absurda, porque os bichos não são triggers, o que talvez seja uma falha se você olha pra Holy Sul, pra Isuna e tal, mas ainda assim é bom o suficiente. E por fim, ela tem um terceiro efeito que se ela é enviada pro cemitério como sincromaterial, não é de qualquer forma, é como sincromaterial, você adiciona ela de volta pra mão, o que é um efeito muito bom pra você ganhar fôlego, até porque, se ela vem da mão, ela invoca um Elven Note do deck. Puta merda, essa carta é incrível, ela vem da mão Quick, jogando uma carta fora. Quando ela entra no campo, ela invoca um Elven Note do deck. Não tem carta que faz isso. E é no deck de Elven Notes, né? A não ser o Médios que invoca especificamente o patrono. E aí, se ela vai pro cemitério como material 5, ela volta pra mão pra você fazer isso de novo e jogar no turno do oponente. Coisa que o deck já fazia, mas agora você tem mais propriedade pra fazer isso. Se ela vem na mão sozinha, a gente vai trocar aqui então pro DB. E aí é óbvio que ia acontecer isso, né? É óbvio que ia tocar essa introdução. Mas se a gente vai pro DB, se a gente for pra parte só especificamente dela, no turno do oponente, quando ele começa a jogar, ele vai fazer a jogada dele, papapá, eu posso dar efeito da Regina, descartar um Elven Note, e aí invoca ela na zona do meio. Se ela é invocada, ela vai trazer um Elven Note do deck. No caso, eu trouxe a Lucina. A Lucina, ela tem o efeito de buscar o Elven Note, mas não é trigger esse efeito, tá? Porque se ela fosse roubadaça mesmo, se a Konami quisesse que fosse roubadaço mesmo, seria trigger de sumo.
Porque aí a gente ia fazer a Regina invocar a Lucina ia entrar agora e buscar uma carta pra ser follow. Aí seria incrível. Seria pique Faimena, porque a Faimena funde no turno do oponente, faz uma fusão que interage e os materiais podem interagir, mas se não interagirem, seta follow pra eu jogar depois. Essa jogada não me gera follow, porque se ela morrer, ela não volta pra mão, porque ela só volta se ela é usada como synchro material, e a Lucina não entra buscando cartas. Se ela sobrevive, se ela fica no campo, aí eu busco uma carta. Lembrando que isso é turno do oponente. Mas o que a Lucina faz? Assim como todos os Elven Notes, ela tem o papel, o efeito de trocar de zona com o monstro que tá na tua zona do meio do campo. Ela troca de zona. E aí, se ela faz isso, na resolução, ela volta uma carta do oponente pra mão, sem dar alvo. Na verdade, ela volta um nível 6 ou menor monstro que o oponente controla pra mão, sem dar alvo, um nível 6 ou menor, tá? Lembrando, se não interage com Link, não interage com Boss, e nem com Exceed. Mas o nível 6 ou menor monstro volta pra mão e é isso aí, tá? Então você tem isso como potencial Hand Trap, além de poder fazer a mesma coisa com a Fortuna, que faz a mesma coisa com o Spell Trap, e com a Dina, que tira uma carta da mão do oponente, se for o caso, tá? Mas indo pra jogabilidade de fato, o que acontece? Eu vou mostrar algumas jogadas pra vocês. A primeira delas é se a gente abre com a carta de Elven Notes, por enquanto ignorando o Medius, tá? Focando na versão mais pura. Eu vou ter a Lucina, que entra por Special na zona do meio. Os Elven Notes têm essa propriedade. Efeito dela, e ela vai buscar o monstro. Eu pego o Power Patron, que eu vou dar normal summon dele. Os dois no campo viram o Exceed 7, o Serafim, e aí eu trigo o Patrono no cemitério, né? Se ele é sincrado, ele busca uma carta Elven Note. Aí eu pego a Dina, ou Daina, chame como quiser. Agora eu vou dar o efeito do meu Serafim. Vou invocar então o Elven Note do cemitério. Quando ele faz isso, ele pode fazer todos os monstros de nível 4 ou maior diminuir o nível em 3. Ele ficaria com nível 4, mas esse cabe é nível 1, então isso não me ajuda por enquanto. O que eu vou fazer então? Eu vou deixar sem mudar o nível da galera, mas eu junto um Synchro 7 com Thunder 1 e faço um Crystal Wing tendo jogada na minha mão. Agora eu jogo de Elven Notes. Special da Dina, coloco aqui a Spell, efeito da Spell, tributo ela pra poder invocar. Eu já passei pela vermelha, né? Como eu já passei pela vermelha, até aqui a jogada é igual com o que já existia. Só que o que muda é isso. Ao invés de eu pegar a amarela agora, eu invoco a verde. Porque a verde no meio vai dar efeito pra invocar a amarela do deck. E pum, eu ganhei um monstro. Eu ganhei um monstro e ela não deu efeito de vir da minha mão ainda, tá? Invoco a amarela do deck, que vai dar efeito pra colocar a Trap face up. E aqui eu tenho que dar o efeito da Trap, né? Tenho que dar o efeito da Trap, eu posso trocar um bicho do campo pra invocar o Patrono do cemitério, mas eu descartei um da mão pra poder invocar aqui ou o Thunder, ou eu posso invocar o Synchro. Beleza, o Synchro já deu o efeito de reviver nesse turno. Então, se eu invoco o Thunder agora, eu tenho que sincrar os bichos do campo de alguma forma. Tem algum Synchro bom pra fazer? Synchro 7? Ou não tem, não tem. Então, eu não vou fazer nada. Eu vou invocar o Synchro, passar o turno, e no turno do oponente, eu começo a jogar. Aí sim, eu vou dar o efeito aqui da Fortuna, se for o caso, pra voltar uma Spell Trap do cara pra mão. Troco de zona com a menina do meio, pum, interagir. Dou o efeito do meu Synchro pra invocar o Patrono do cemitério. Efeito do Patrono. E aí todo mundo muda o nível, né? Ó, todo mundo muda o nível, então diminui o nível de todo mundo em 3, né? Dos bichos grandes. O Patrono então vai dar efeito, ele mira o monstro da zona do meio, aumenta o nível dele em 3 de Syncra. Então, aumenta o nível dele em 3. Nível 6 com nível 3 com nível 1, soma 10. Tem 2 não-Thunders, então eu faço agora o Junora, que é o Synchro do Power Patron. E isso aqui é importante porque essa carta nova me dá uma coisa que o meu deck tinha mais dificuldade pra fazer antes do que agora, porque sobra monstro. Então, como eu tenho essa menina, essa camada a mais com a Regina, eu posso fazer com muito mais frequência, todo jogo eu posso fazer o Junora, coisa que antes era mais difícil de fazer. Então, só aí, além dela individualmente ser uma carta com muita qualidade, só aqui você já justifica essa ser uma puta carta boa no deck, tá? É muito boa mesmo aqui. Enfim, eu faço o Junora e o que ele faz? Se ele é sempre invocado, ele nega o efeito de todo o face-up card que o oponente controla atualmente. Todo face-up card, então ele entra negando a porra toda do oponente. Beleza? Então, efeito do Junora, efeito do Patrono, caiu no cemitério, então ele busca um Elven Note card, e efeito também da minha Regina, que volta pra mão. Regina volta pra mão, e o Patrono vai poder buscar alguém aqui pra depois. Enfim, interagir com isso, interagir com a Fortuna. Eu ainda tenho o Crystal Wing, né? Mas eu ainda não parei de fazer jogada, porque eu tenho interação da Trap, né? Eu não podia invocar ele no meu, por isso que eu mudei a zona, tá? Enfim, aqui eu ainda posso dar o efeito da Regina, que ela pode entrar torrando a Spell, ou ela pode torrar esse monstro que eu busquei, pra não tirar ninguém do campo, né? Você pode torrar esse bicho aqui também, tanto faz, mas invoca ela na zona do meio. Na zona do meio ela dá efeito, invoca um Elven Note do deck. Eu trouxe a Lucina.
E aí a Lucina agora dá efeito, troca de lugar com a Regina e eu interajo voltando o monstro do oponente pra mão. Por fim, eu tenho o efeito ainda da minha trap e eu tenho um outro efeito desse cara que é importante, tá? Ele tem o efeito Quick, que aí, porque o efeito de negar tudo é trigger de summon. O efeito Quick dele é que todos os monstros que o oponente controla atualmente na mesma coluna que o Elvenult monstro não pode ser usado como Synchro material. Não pode ser usado como material para Fusion, Synchro, Exceed ou Link até o fim desse turno. Então, se o cara colocou, tem um monstro aqui nessa zona, eu vou dar efeito dele Chain da Trap. Porque aí a Trap, por exemplo, tanto faz, não precisa ser em Chain, né? Mas aí o papel da Trap é tirar um bicho do campo e invocar um Elvenult do Grave. O objetivo aqui é que com o efeito desse cara, o monte do oponente que tiver na mesma coluna que um Elvenult teu, não pode ser usado como material pra nada. Além disso, a Trap tem o efeito de jogar um monstro fora pra invocar outro monstro do cemitério. E eu não joguei, né, o monstro fora, eu acho. Mas ela nega uma carta do cara na resolução. Então são cartas com qualidade muito boa. Sem falar que eu tenho um Crystal Wing que eu não interagi ainda e eu não fiquei com follow-up na mão, porque eu escolhi descartar. Eu podia torrar esse bicho do campo e ficar com follow do azul na mão, mas eu tenho o follow-up da Spell, o que é muito, muito útil. Então, cara, isso melhora muito a qualidade do deck. Vamos passar por jogadas mais rápidas agora? Ainda na Lucina, a gente vai fazer sem o Crystal Wing agora, e aí eu vou buscar aqui o Patrono, e lembrando que eu posso buscar o outro Patrono também, né? Enfim. Então, eu vou fazer aqui o 7, efeito do pavão, vou pegar a Dina, e aí, agora, ao invés de fazer o Crystal Wing agora, eu guardo o efeito dele. Baixo a Dina, de novo, coloco a Spell, efeito da Spell, tributo, invoco a verde, efeito da verde, invoco a amarela coloca a Trap, efeito agora do Synchro, eu invoco alguém do cemitério, e aí eu posso diminuir o nível de todo mundo, né? Ele fica nível 4, ela fica nível 3, ela fica nível 3. Nível 3 com nível 1, o que vira isso, né? Acho que todo mundo, nesse momento do formato, tá careca de saber o que é que soma aí o 3 com 1. Você pode fazer o Arclight, se você quiser. Dá pra fazer, mano, não tem restrição quanto a isso, né? Ou eu posso fazer jogada de Synchro 8, se eu não diminuir o nível desse cara, ó, se eu deixar ele com o nível 7, eu posso juntar o nível 7 com o nível 1 e posso fazer o novo Stardust, que ainda vai chegar. Dá pra fazer também, é um cara que dá pra você fazer, mas você pode jogar diferente e ao invés disso, você vai acabar fazendo o Crystal Wing aqui em algum momento, né? Efeito da Trap agora, vai reviver alguém, revive o Synchro, e aí eu tenho algo muito parecido com o que eu tinha antes, eu acho, na verdade, né? Então, é a mesma jogada que eu tinha antes, não sei porque que eu fiz diferente. Bom, a gente passa pra outra jogada agora, que é pra ver a jogada com o Medius, tá? A jogada com o Medius e o que tem de diferente com relação ao que a gente tinha antes. O Medius, eu posso ter a Realizer, né? Que é uma carta que joga o Medius do deck pro cemitério, porque o Medius volta do cemitério voltando o monstro da minha mão, ou campo pro deck. Ou eu posso ter a Assault, que na verdade, talvez no deck puro, nem use essa carta, mas eu não tenho certeza, tá? Porque tem uma nova carta Patrono que busca o Medius, então eu não sei se vai usar essas cartas aqui. Seguimos. Normal Medius traz aqui o Patrono do deck. Bom, eu posso invocar o Elvenult novo, o Pêndulo também, mas por enquanto não é o momento. E agora eu vou juntar os dois para poder fazer o Armades, que é um Light Fiend de nível 5. Nível 4 com nível 1, faço o Armades, que é um Light Fiend, você já sabe o que isso vira, né? Trigo o Patrono no cemitério, tô pegando a Dina, e agora eu jogo Defiant Smith, né? Então, faz aqui a Misa Dump Engraver, perdão, volta o Engraver, faz o Sequence, embaralha 1, embaralha 2, e aí você faz a Lágrima, que revive o Engraver e faz o Caesar. Beleza, agora eu jogo de Elvenult. Jogo de Elvenult baixando a Dina, coloca a Spell, que tributa a azul pra invocar a vermelha, efeito vermelha e pega a verde. Naquela outra play, eu nem invoquei a verde da mão no meu turno, agora eu vou ter que invocar. Peguei a verde pra mão, efeito da verde, joga a vermelha fora, invoca no meio, efeito dela pra invocar alguém do deck, eu invoco a amarela. Efeito da amarela, coloca a Trap do deck, e aí eu vou dar efeito da Trap, trocar esse Sequence extra que ficou ali, de bobeira, e invocar agora o Tanner do cemitério. Nesse momento eu não tenho modulação de nível, né, porque eu não passei pelo Synchro 7 ainda, e agora é a hora que ele entra. Então, como eu usei a verde como material Synchro, ela volta pra mão, o que é muito bom. Faço o meu amigão aqui, que vai dar efeito, vai invocar o bicho do cemitério e eu posso mudar o nível da galera. Eu mudei o nível dele pra 4, diminuí em 3, né? O nível dele fica 4 e o nível da Fortuna, que é 6, diminuindo em 3, fica 3. Então, nível 3 com nível 1, agora sim eu fiz jogada de Arclight e eu passo o turno. Essa é a minha endboard, tá? O que eu tenho? Caesar, que nega 2 vezes, Omnigate do Arclight, Pseudo Floodgate, possibilidade de Quick Synchro no turno do oponente, Trap que descarta, revive um Elvenult e nega uma carta do oponente, mas o que a gente vai fazer, ignorando esses efeitos aqui, é o seguinte: eu posso dar o efeito da minha Regina, jogando a Spell fora, pra não jogar monstro por enquanto, invoco ela no meio, efeito dela, e invoco um Elvenult do deck. Aí eu trouxe a Lucina, que é a vermelha. Isso um turno do oponente, tá? Efeito da Lucina vai trocar de lugar com a verde, e volta um monstro do oponente pra mão.
Beleza. Efeito agora do Synchro. Revive o Power Patron. E aí você modula o nível da galera. Mais uma vez, somando 3, 6, porque ele tem que aumentar o nível em 3 do bicho do meio, né? E 1 vai dar 10, e aí você faz o Junora de novo. O Junora pisa negando tudo, o Patrono busca uma carta, a Regina volta pra mão. A Regina, nesse caso, pode ser follow-up, né? E aí o Patrono pegou um follow-up, só que eu vou torrar essa carta com a minha trap, né? A trap descarta pra invocar alguém do cemitério, e aí você nega uma carta do oponente sem dar alvo. E aí eu invoquei a Fortuna, porque a Fortuna pode trocar de zona com o Junora aqui, né? Ainda, além de ter o efeito do Junora, que serve pra impedir o cara de linkar ou sincrar com as cartas do campo. Outra coisa que dá pra fazer, naquele mesmo estágio que eu fiz o Arclight, ao invés de fazer o Arclight, eu posso ir pra outro rumo, mas da mesma forma, ó. Não mudei o nível da galera, e ao invés de fazer a jogada de Arclight, eu fiz jogada de Crystal League e passei o turno, e eu tenho algo muito parecido. Então do oponente de novo, Regina entra, Torre Spell, que no caso eu tenho que embaralhar as minas. Invoco a vermelha, troca de zona com a amarela, agora troca de zona com a vermelha. A Trap revive o Synchro e nega uma carta do oponente. O Synchro revive o Patrono. O Patrono muda o nível da galera e syncra pra fazer o Junora. O Junora faz tudo, a Regina volta pra mão, o Patrono pega a carta, meu Deus do céu. É muita coisa, gente, é muita coisa, tá? Muita coisa. Mas, como vocês viram, eu não passei em nenhum momento pelo pêndulo, porque de verdade, não precisa no deck. Mas se você quiser usar, qual o contexto que dá pra usar o pêndulo? O contexto é especificamente esse. Quer dizer, não sei se é especificamente ele, mas pra mostrar jogada com pouca carta, o pêndulo não se faz presente, não se faz necessário. A não ser que eu tenha o Medius e um Elvenought de jogada. Ou seja, a azul ou a vermelha. Nesse caso, eu escolhi pela azul, porque eu dou normal Medius, invoco do deck aqui o Patrono. Na verdade, não é o Patrono que eu invoco agora, porque eu tenho... Por que eu invoco o Patrono aqui? Porque sincrando ele, o pavão no caso, né? Sincrando ele, eu busco o Elvenought, mas eu já tenho o Elvenought, então não preciso dele. Por enquanto, né? Por enquanto. Então, será que eu fiz jogada errada? Deixa eu ver, eu peguei o Armades aqui. Ah, tá, desculpa. Ignora o que eu falei, tá? Eu continuo invocando ele, porque o efeito do campo do bicho lá não é bom. Então eu continuo invocando o pavão, eu faço o Armades, normal até aqui. Só que agora, o pavão, ele busca uma carta Elvenought. Esse cara é sempre tratado como Elvenought. Eu não quero ele no campo, eu quero na mão, porque eu quero usar a escala dele pra comprar 2 cartas, né? E aí sim, eu posso ativar ele na escala. Antes eu fiz o Special Summon da Dina aqui, né? Pra ela colocar, na verdade... Vamos lá, tem que jogar de Fiendsmith primeiro. Aqui eu já tava com sono quando eu fiz esse combo. Fiendsmith. Vai lá. Embaralhou. Fez aí a misa, invocou. Plau! Beleza, agora sim. Eu baixei a Dina, efeito da Dina, tá pegando agora a Spell. E agora sim eu ativo a escala do Patrono, né? Do pêndulo. Agora do efeito da Spell, tributo o azul pra invocar a vermelha. E aí, como o Elvenought foi invocado, eu trigo o pêndulo, né? Eu trigo o pêndulo, eu destruo ele, compro 2. Comprei 2 aqui, hand traps, eu espero, e descarto uma. E aí, como ele caiu no extra deck, ele dá efeito de reciclar um Patron ou um Elvenought do cemitério. Olhando o cemitério, eu tenho só esses 2. O pavão não é interessante, porque como vocês viram, eu quero que o Synchro reviva ele, então não é útil eu vou pegar o pavão do cemitério pra mão. Mas eu posso pegar a azul, a Dina, e aí ela fica na minha mão, ela não vai mais ser invocada agora, mas ela é full pra eu torrar com a trap, ela é full pra eu torrar com a verde da mão, então eu ganhei uma carta de graça no processo e comprei 2, enquanto eu jogo exatamente igual eu tinha jogado antes, tá? Exatamente igual eu tinha jogado antes, então eu tenho esse plus aí, e aí você sabe se torra a mina do campo ou se deixa esse follow-up de fato na mão. Mas como vocês viram, a jogada farma follow-up também. Então, o que vocês achou? É interessante? Dá pra usar esse cara? O efeito dele de vir do deck com médios não é bom nesse deck, no early game, desse jeito. Mas são cartas certamente muito interessantes, principalmente por essa verde que é absurda. Mas é basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais pra eu poder almoçar. Tchau. Tocou a música de encerramento, né? Mil desculpas. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau.